aqui é a Lili. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês sobre as minhas últimas leituras. Teve trilogia de fantasia que fechou com chave de ouro, favoritei e vou começar a panfletar a partir de agora. Tem uma duologia de fantasia também que eu não curti muito, nem o livro 1, nem o livro 2, de uma autora super famosa, por sinal. Tem outro que acabou de lançar apenas o volume 1, eu li e achei mais ou menos. E também teve Segunda Chance para uma autora que eu não curti muito, um livro que eu li ano passado. E esse, não sei, vou falar durante o vídeo. Vamos começar com a N.K. Jemisin? Vamos começar com a N.K. Jemisin com o livro As Grandes Cidades, né, que é a duologia ali. Um é Nós Somos a Cidade e o 2 é Nós Fazemos o Mundo. Esse é um livro que eu não curti tanto o primeiro, e não é porque ele é difícil, tá? Não é porque eu achei, assim, muito mirabolante, eu não entendia o que estava acontecendo, não foi por isso. No começo, realmente, eu tive essa estranheza, deu um pouco de dificuldade ali do que ela tá falando, o jeito de descrição da autora é um pouco diferente, mas uns 20, 30% do livro, tô entendendo tudo. Então não é um motivo dele ser difícil de compreender. É realmente porque eu acho que ele não funciona muito bem quando a pessoa ela não conhece a cidade de Nova York ou quando a pessoa ela não é de lá, porque aqui nessa história nós temos avatares, pessoas, né, personificações, e elas representam as cidades. Nesse caso a principal é Nova York e ela tem vários avatares, porque Nova York tem várias divisões ali, né, um lugar muito diferente do outro. Tem o Queens, tem o Bronx, tem o Brooklyn e assim por diante, né. Se eu não me engano são 6 avatares para a cidade de Nova York. Só que também aparecem umas outras cidades no livro 2. No 1 aparece muito mais ou menos, no 2 aparece mais. E para mim o maior problema desse livro é que ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito caricato. Vou falar a palavra caricato? Acho que sim. Por exemplo, tem uma cena ali da cidade de São Paulo, né? São Paulo mesmo aqui do Brasil, onde o personagem vai e fala, ele tá sempre fumando pra meio que estar sempre no ambiente da cidade poluída dele. Falando que São Paulo é uma cidade poluída, o que realmente é, não tô dizendo que não é, tá? Mas como se Nova York fosse um paraíso, entende? E não foi só dessa vez. Teve várias outras coisas também levando em consideração algo meio caricato demais daquela região, sabe? Vamos falar de brigadeiro. Fulano lá, não, olha como ele se veste, é típico de lugar de tal, assim. Vamos falar a verdade, a gente tá bem globalizado, tá? Como uma pessoa se veste em Nova York e alguém se veste no Brasil, não tem tanta diferença em relação, a estilo de roupa, né? Logicamente, se lá estiver nevando, eles vão estar com um monte de agasalho e a gente aqui no Brasil não vai, porque não faz frio. Logicamente, mas deu pra entender o que eu estou querendo dizer. Então teve várias coisas aí no meio dessa história que me incomodaram. Esse aqui foi apenas um ponto que eu falei, porque eu acho que não é spoiler essa parte, tá? Não tem nada a ver, assim, relevante na história em si. E também tem um outro problema aqui nessa duologia, que foi o seguinte. Ela trabalhou tanto aquela relação pessoal entre os distritos de Nova York e ela não desenvolveu a fantasia realmente. Precisava explicar tudo? Não precisava explicar tudo, mas foi uma enrolação, o livro 1 inteiro. O pessoal vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tentando salvar o mundo. No 2 acontece a mesma coisa, só que ele é um pouquinho mais acelerado. E no final, realmente, onde a gente vai começar a entender alguma coisa, não tem tanta explicação assim, ou pelo menos eu achei a explicação insatisfatória, como se, por exemplo, ela só quisesse terminar o mais rápido possível. Tanto é que tem uns agradecimentos nela no final ali do segundo livro que eu fiquei até um pouco assim. Não vou falar pra você, se você for ler, você vai entender o que eu tô falando, tá? Mas os agradecimentos da N.K. Jemisin nesse segundo volume eu achei um pouco estranho. Não vou dizer que eu não vou ler nada dela, tá? Eu vou ler, eu tenho até a trilogia da Terra Partida aqui, eu tenho os 3 livros no físico, mas por enquanto eu quero dar um tempinho, porque eu sei que essa autora é extremamente famosa e eu sei que ela é mais do que só essa duologia, e eu quero ler outros livros dela assim, dar uma segunda chance, uma terceira chance. Eu tenho o Forward, que tem um conto dela, e também essa trilogia aqui, que em algum momento desse ano eu vou ler. Teve essa decepção com a duologia da N.K. Jemisin, mas também teve um que eu adorei, foi 5 estrelas pra mim, que é o livro É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo. Esse é um livro de sci-fi, ele é completamente poético, onde a gente vai ter a Red e a Blue, e elas meio que se encontram, entre aspas, porque na verdade elas não se encontram, através da linha do tempo. Elas viajam nas linhas temporais, tentando resolver problemas, né? O lado do mundo da Red e o lado do mundo da Blue, eles estão em guerra. E as duas, elas não podem se encontrar, porque elas são inimigas, mas ao mesmo tempo elas entendem muito sobre o que a outra está passando e começam a se comunicar através de cartas. Vou falar
entre aspas, porque não é exatamente isso, mas deu pra entender. E nisso a gente vai ver a relação dessas duas meio que se misturando, elas se apoiando e elas começando a se envolver emocionalmente uma com a outra. O final tem um plot twist bem legal, eu gostei muito desse livro. Esse é um livro curto, tá? Por isso que eu não vou falar mais detalhes além disso, porque ele tem menos de 200 páginas. Qualquer coisinha que eu contar aqui vai ser um spoiler. A única coisa que eu digo é que ele é bem poético, é filosófico. A gente vê algumas reflexões ali, tanto da Red quanto da Blue, sobre a vida delas em si, sobre o que elas estão fazendo da vida delas, sobre o que a corporação quer que elas façam e o quanto que elas não concordam, mas ao mesmo tempo elas têm de fazer porque foi pra isso que elas nasceram. Eu adorei muito mesmo a relação de como esses autores, né, porque são duas pessoas que escrevem, como esses autores, eles trouxeram realmente a diferença da forma de falar da Red e da Blue. Cara, esse livro é muito legal. Se você não conhece É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, vai ler, eu achei muito legal. E também, se você nunca leu sci-fi, eu acho que ele é uma ótima entrada, porque ele não é muito carregado e ele não é nem um pouco, assim, difícil de você entender o que está acontecendo. Tem viagem no tempo, tem guerra, tem uma coisinha ali, mas ele é muito mais sobre a troca dessas duas personagens. Sério, maravilhoso. Vai ler se você não conhece ainda. Vamos agora falar de coisa boa, vamos falar de Mistborn. Eu até acabei de fazer um post no Instagram falando os motivos pra você ler essa trilogia e, cara, é sensacional. Eu sei que não tem mais o livro físico, tá? É uma questão realmente de raridade. Estão dizendo que a trama vai trazer a box completa já nesse segundo semestre desse ano. Não sei se vem, tá? Não sei. Quanto à trama realmente não anunciar, eu não direi nada. Eu li apenas a primeira era e, cara, é muito bom. É muito bom. O primeiro livro eu já tinha gostado. Mas assim, eu tinha pequenas ressalvas que não me agradavam tanto. Por exemplo, a Vin, que é a principal, ela é muito jovem. Ela é muito inocente, ela é um tipo de pessoa que ela não consegue deixar os outros se aproximar, ela é muito agressiva, tudo ela fica batendo de frente. E isso é característico da personagem quando ela é muito nova e faz todo sentido. Ela era uma menina de rua, ela foi espancada pelo irmão dela durante a infância inteira, ela viu a mãe matando a irmã, então assim, é uma vida realmente turbulenta que a Vin teve. Faz sentido ela ser desse jeito? Mas é chato de ler. No segundo, a Vin já começa a evoluir pra caramba, cara. E ela continua sendo a nossa principal. E no terceiro, ela escalona pra um nível tão grande que eu tive que botar ela como meu top 1 de personagens favoritos de Mistborn, tá? Não é do Brandon Sanderson, é só de Mistborn. Porque antes o meu favorito era o Kelsier, que é meio que o tutor, o mentor ali da Vin no primeiro volume. Eu adoro esse personagem. O que o Brandon Sanderson faz de amarrar a fantasia nesse terceiro volume, cara, é incrível. Ele realmente coloca todos os mínimos detalhes, por mais insignificante que pareça. No primeiro livro, a gente chega lá no último capítulo, no penúltimo capítulo do terceiro, e aquilo tem importância. E você nem em momento nenhum você para pra pensar que aquele pequeno coisinha minúscula faz realmente diferença. No fim da primeira era, ainda tem alguns mistérios que, logicamente, a gente só vai saber ali na segunda era, ou talvez até mais pra frente. A história em si, o enredo, se encerra na primeira era. Você não precisa continuar lendo se você quiser, tá? Eu aconselho? Sim, porque eu acho que se você gosta de fantasia, não tem por que você não ler tudo que você puder da Cosmere. Mas não é necessário. Você pode só ler a primeira trilogia, que vai se encerrar. Tanto é que a segunda trilogia, se eu não me engano, são 300 anos posteriores, no caso, a primeira. Então nem os personagens da primeira você vai ter na segunda era. Não precisa se preocupar sobre fechar a trama. A trama se fecha. É uma coisa ali ou outra sobre o universo mágico que ainda fica em aberto para você descobrir mais na segunda era ali de Mistborn. Enfim, se você não conhece Mistborn, eu vou explicar muito por alto sobre o que é essa fantasia, porque ela é bem complexa. Aqui a gente tem o Império Final, que é governada pelo Senhor Soberano, um carinha que ele realmente é um ditador, tá? Ele tem tudo à mão de ferro e tudo é literalmente do jeito que ele quer. Seja a religião ou seja a economia, as classes sociais e até mesmo a forma de trabalho, tudo é moldado por esse carinha aí. Nesse primeiro volume a gente vai ter uma revolução. A Vin, que é a principal, como eu falei, ela é Ska. Ska que são as pessoas de classe baixa, pobres e muitas vezes pessoas escravizadas. E isso aqui é legalizado no Império Final, tá? E tem a nobreza, que é a classe alta, e a classe que
basicamente vai fazer o que quiser dentro desse império. Aqui também nós temos um Ministério do Aço, porque tudo nesse mundo gira em torno de metais. Então tem o Ministério do Aço, tem outras coisas ali também que envolvem aço, que eu não vou falar aqui para não ficar muito grande, que eu vou explicar. Então, tem pessoas que elas ingerem um metal específico, elas queimam esse metal e nisso elas têm uma habilidade referente a esse metal. Vou tentar explicar de jeito mais simples. Por exemplo, você tem ferro, certo? O ferro e o aço. Um é o metal e o outro é a liga. Se o ferro, você ingere o ferro e você puxa algo para você, o aço, se você ingere, você repele essa coisa. Ao invés de puxar, você empurra. Deu para entender mais ou menos? E tem vários outros metais. Tem um que vai deixar você fisicamente mais forte, tem outro que vai deixar você mais rápido, tem outro que vai fazer com que você mexa no sentimento das pessoas. Vários metais, beleza? Cada pessoa que tem a habilidade, ela só consegue fazer isso com um metal. Você não consegue fazer, por exemplo, com aço e ferro. Não. Ou você vai queimar aço ou você vai queimar ferro. E essas pessoas são brumosas, quer dizer que elas só vão queimar um metal. E já tem aquelas pessoas que elas são mais especiais, por algum motivo genético, que elas conseguem queimar todos os metais. E essas são os Mistborns. Essas são as pessoas que são as nascidas das brumas, né? Porque tudo ali no Império Final tem bruma, tá? Cinza e bruma pra tudo quanto é lugar. Você não consegue nem ver as estrelas do céu, por exemplo, porque tem bruma que tampa as estrelas durante a noite. Enfim, essas pessoas elas conseguem dominar todos os metais. E é basicamente nisso que toda a magia vai girar. O Senhor Soberano e todas as outras coisas de metais e todos os mistérios que tá por baixo desse império. Cara, sensacional. Não vou falar mais aqui nesse vídeo. Eu pretendo fazer um exclusivo para Mistborn. Se é de seu interesse, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem, eu faço um para explicar. Não vou dar spoiler, mas explicar tintim por tintim como funciona a magia de Mistborn. Agora eu vou falar de Assistente do Vilão. Esse aqui é a trilogia, mas só saiu um por enquanto. Esse livro foi lido no clube do mês passado e eu não achei ele péssimo. Muita gente achou bem ruim e teve gente que amou, tá? Não foi todo mundo que achou ruim, não. Teve gente que amou. Esse aqui é uma romantasia. Só que ele tem uma vibe muito, como é que eu posso dizer? Muito cozy. Ele pega uma ideia meio de, por exemplo, Deu a Louca na Cinderela. Não tem essa vibe de filme que ele era meio engraçadinho, meio doidão. A protagonista, ela acaba se envolvendo com alguém que meio que não deveria, sabe essa ideia assim? E tem sempre essa vibe meio divertida e de uns bichinhos que não faz tanto sentido assim. É basicamente a mesma coisa que eu senti lendo Assistente do Vilão. Teve algumas coisas que me incomodaram, que foi o seguinte: tem umas relações, né, ali entre os protagonistas que me deu um pouquinho de vergonha alheia. Eu achei um pouco demais. Parece que a autora, ela pesou um tantinho no humor. Teve outras coisas também da atitude da personagem principal, que eu achei que foi só burra porque sim. Só porque queria que ela fosse um pouquinho mais desequilibrada naquele momento. Mas eu achei bem legal. Gostei do plot twist que tem ali no final. Gostei do gancho que tem pro volume 2, que nem existe ainda, mas gostei. E também eu acho que no 2 a protagonista vai ser muito melhor. Porque o que me incomoda nela no primeiro, eu tenho uma impressão de que no segundo não vai estar ali. Eu também pretendo falar um pouco mais sobre esse livro mais pra frente, tá? Dar um pouco mais de detalhes. Mas é o seguinte, se você gosta de romantasia, não é fantasia, é romantasia, eu acho que você pode gostar desse livro sim. Ele tem uma vibe muito levinha. Se você tá ali entrando numa ressaca e quer um livro que anda sozinho, que você não precisa se esforçar muito pra ler, que você não precisa tentar fazer ligações do que é que tá acontecendo, esse aqui também vai ser bem legal. E eu assim, pra mim ele não é 5 estrelas, tá? Eu fiquei na dúvida entre 2,5 e 3 e pra mim isso é uma nota boa. 3 estrelas é um livro bom. Pra mim é um livro bom. Daí pra cima é um livro ótimo, um livro perfeito, mas 3 eu acho que é uma coisa justa ali com o que eu realmente senti enquanto eu lia, porque eu me diverti, teve várias vezes ali que eu achei engraçado, por sinal, mas teve muitas interações entre os protagonistas que me incomodaram, então daí eu tive que abaixar um pouquinho. Enfim, vou falar só isso sobre Assistente do Vilão, e agora eu vou pra segunda chance de autor que eu já li uma vez e não curti tanto. Eu tô falando da Vi Schwab, que eu li A Vida Invisível de Ed La Rey. Esse livro do Ed La Rey, meu problema é que ele tem uma barriga no meio que eu achei desnecessária. Teve gente que amou, teve gente que achou perfeito.
eu não curti tanto, tá? Nesse aqui que eu tô falando agora é o Vilão, que é uma duologia, né, que depois ela lançou um Vingança. E pra mim o que eu não curti muito é que eu acho ele muito jovem. Ele vai falar sobre a morte e envolvendo esse tipo de coisa, só que ele tem uma pegada bem levinha, assim, até um pouco, como é que eu posso dizer? Adolescente mesmo, sabe? Quando a escrita, ela é um pouco mais leve, porque ela não quer te trazer uma carga emocional muito pesada, mas ao mesmo tempo, o tema que ela tá tratando não é tão leve assim. É isso que tem no Vilão, na minha concepção, que eu peguei ali do livro, e eu não sou tão fã desse tipo de coisa. Não achei mal escrito, tá? Não achei. Por exemplo, A Vida e Vida de Larry, eu acho que ela pesou demais no meio. Nesse aqui eu não achei. Eu acho que ele é bem condizente, bem linear até. Resumindo muito, não faz muito o que eu gosto de ler. Eu sei que muita gente vai amar. Ele tem uma escrita fácil, bem fácil por sinal, mas sei lá, eu acho que pra mim não tá funcionando muito o livro quando a escrita do autor é jovem demais. Só isso também, mas quem sabe eu tento Vingança pra ver o que acontece, porque eu acho que esse aqui fechou super bem. Eu não vejo necessidade de um segundo, mas tem um segundo, talvez seja legal. Em andamento, porque eu vou falar também, eu estou mais ou menos em uns 50% de Imago, que é a trilogia do Xenogênese, e esse aqui é o que encerra, tá? Da Octavia Butler. Esse livro é um sci-fi bem carregado, muito mais carregado do que qualquer outro livro que eu li dessa autora. E aqui a gente continua naquela coisa de permuta entre humanos e ETs. Eu não sei se a história vai evoluir ou se realmente vai ser o que eu tô pensando, porque na minha cabeça parece que cada livro a gente vai só acompanhar uma interação diferente entre humanos e alienígenas, só. A história em si, eu não tô vendo ela me dar explicações, eu não tô vendo ela evoluir pra algum lugar. Mas é a impressão, tá? Como eu disse, tô em 50% ainda, mas tô curtindo. Não tô falando isso de forma, ai meu Deus do céu, é horrível. Não, eu tô gostando bastante. É só a impressão que eu tô tendo por enquanto, antes de eu finalizar. E também em andamento, porque eu comecei mês passado e vou terminar só mês que vem, se eu não me engano, é O Caminho dos Reis, que eu estou relendo. Olha o tanto de post-it que tem nesse livro, meu Deus. Então, estou relendo O Tijolo, estou gostando tanto quanto da primeira vez, tô pegando detalhes que eu não tinha percebido, porque lógico, eu não sabia o que estava acontecendo. Essa história, ela é grandiosa, literalmente grandiosa. Se você já leu uma vez na sua vida, vale muito a pena você reler pra pegar explicações que você não tinha pego na primeira vez. Sério, cara, isso aqui é incrível, mas eu já fiz um vídeo falando sobre Palavra de Radiante, né, minhas impressões sobre ele sem spoiler. Vou deixar aqui nos cards se você quiser assistir, vai lá dar uma olhada. Nossa, eu amo isso aqui. Eu já falei que eu amo essa série? Eu amo essa série. E os 3 últimos aqui eu escutei no Audible, tá? Tava disponível. O primeiro que eu vou falar é O Coronel que Raptava Infâncias. Esse é um livro de true crime que eu li junto com o clube da Paty, do canal Patrícia Putronieri. Não fui apenas eu, várias pessoas do clube não curtiram tanto assim a escolha de narrativa do autor. E a gente achou, num geral, a maioria das pessoas acharam que o autor, ele foca demais em política do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, do que de fato o caso em si, do que de fato o crime que o coronel cometeu. Ele dá muita volta ali sobre a política da região e o crime fica em segundo, às vezes terceiro plano, às vezes parece que ele esqueceu do que ele tá falando, ele só quer falar sobre o quadro político da região. Não acho que ele é ruim, só que pra mim pareceu que o autor deveria ter feito um livro sobre política e não um livro sobre o crime que um coronel cometeu, se ele não ia falar tão a fundo assim sobre de fato o crime que o tal coronel cometeu. Outro também que eu ouvi, que foi esse daqui em inglês, e eu tentei ouvir sem ler dessa vez, foi o Evidence of the Affair, que é Evidência de uma Traição, né, da Taylor Jenkins Reid. E nesse caso eu só ouvi porque esse livro eu já li em português. Ele é uma novela ali, tem 100 páginas, se eu não me engano, e estava disponível no Audible a versão em inglês. E eu não leio em inglês. Eu quero começar a tentar ler em inglês esse ano, é o meu projeto aí, até o final do ano eu conseguir ler alguma coisa em inglês. E como eu já conheço a história, eu conseguia ouvir um pouquinho. Gostei tanto quanto a primeira vez, eu nem lembrava que ela falava de Daisy Jones and the Six aqui nesse livro e eu achei bem legal, tipo aquela nostalgiazinha de voltar a ouvir falar de Daisy Jones, eu achei bem legal. E também teve outro que eu ouvi também em inglês, que o nome eu vou ter que olhar porque eu esqueci, Before You Say I Do. Também já lançaram esse livro em português, Antes que Você Diga Sim, mas eu quis ouvir em inglês porque ele é uma comédia romântica ali, sáfica, onde tem uma mulher que ela é noiva e ela vai se casar, e ela contrata uma outra mulher que é lésbica, e essa mulher vai ser madrinha do casamento dela, e elas vão ficar pra cima e pra baixo o tempo inteiro juntas, e como é óbvio, tanto pela capa quanto pela sinopse,
quanto pelo nome do livro, essas duas vão se envolver romanticamente. É um livro que eu, falar a verdade, eu não vou avaliar, porque eu não entendi 100%, tá? Porque eu também só ouvi ele em inglês, eu não li, eu só tava ouvindo realmente. Mas como é uma rom-com, eu não preciso ouvir todos os detalhes para entender a história. No geral, eu sei tudo o que aconteceu, mas eu acho que se eu der uma nota para ele, é um tanto quanto injusto, porque eu não ouvi 100% da história, sabe? Eu não absorvi 100% da história, entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que não é justo, mas assim, teve algumas coisinhas ali que me incomodou. Eu achei que a protagonista, ela é um pouco rasa, parece que a autora, ela não desenvolveu muito bem algo além da paixonite das duas. Também tem um problema que eu achei o noivo, que tem a noiva, a madrinha e o noivo. Eu achei o noivo muito... Ninguém se importa com o cara, dane-se, o personagem praticamente não existe, ele tá ali só pra ser o outro, pra ser o atual, que provavelmente vai se tornar ex no final. Então, assim, eu achei que faltou um pouquinho ali trabalhar melhor o desenvolvimento dos personagens, mas pode ser também que seja, como eu falei, eu não tenha entendido tudo que foi narrado no Audible. Foram essas minhas leituras do mês de fevereiro. Deixa aqui nos comentários quais deles você gostaria que eu fizesse uma resenha. Já adianto que Mistborn vai rolar sim. Eu só quero fazer um roteiro mais detalhado e também com mais calma para que eu não confunda nenhuma manipulação ali de metal e não passe nenhuma informação errada para ninguém, tá? Para vocês. Eu quero que esse vídeo de Mistborn ele seja o mais detalhado sem dar spoiler possível. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Beijo e até o próximo vídeo.